Salve, salve, nação azulina! Bem-vindos ao nosso canal. A gente já pede para vocês de antemão, já vão deixando o famoso like. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Estamos precisando aí um pouco mais de 50 pessoas para chegar nos 13 mil inscritos. Acredito que até amanhã a gente consegue fazer isso aí, né? E dar a nossa continuidade no nosso trabalho, que é de passar informações verdadeiras do nosso Leão Azul. Infelizmente, as informações verdadeiras ultimamente do Remo não são boas, né? São tão quanto negativas e muito ruins, porque o Clube do Remo está na lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, coisa que nós não queríamos, e está também em xeque o Campeonato Paraense. Lembrando que o Remo já foi eliminado da Copa do Brasil e também da Copa Verde. O pior de tudo isso é que ninguém faz nada dentro do Clube do Remo. Elenco rachado, treinador perdido e presidente mais perdido ainda. Vamos falar disso aí e muito mais hoje, tá? Então, deixa o like, se inscreva no canal, acompanhe agora a vinheta do nosso canal e na volta a gente vem com essas e outras informações do Leão Azul, que joga amanhã lá no Rio Grande do Sul contra o São José, e a expectativa para esse jogo não é nada boa. Amanhã a situação do Remo é tão complicada que amanhã até o empate para o Remo é ruim. Fique com a vinheta do canal, na volta a gente vai falar isso e muito mais do Leão Azul. Atenção, nação, para o top de 33 segundos. Bom, pessoal, vamos lá. Amanhã o Clube do Remo entra em campo, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, ainda com a lanterna na mão, né? Ou nas mãos. O Clube do Remo está numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro. Se dentro do campo já está assim, fora do campo também, o negócio não é mel, não é legal. A gente já tinha essa informação, que vamos falar agora, porém nós não postamos antes, porque aqui não é um canal fake, né? O negócio de fake é em outro lugar. Aqui é o canal sério e informativo do Leão. Então a gente procurou saber algo mais, né, sobre o que nós vamos falar e que está na capa também. Porém, depois do jogo de quinta-feira contra o Águia, isso ficou mais claro. Informações que nós temos de dentro do Bainão se confirmaram mais ainda depois da não convocação de Richard Franco para disputar o jogo de amanhã. Richard Franco, que jogaria a partida, né, alguns dentro do Bainão tentando encobrir, dizendo que o jogador está abatido. Mas a grande verdade é que está com racha o elenco azulino. Theo, explica pra gente isso aí com toda satisfação, galera. O Richard Franco, né, o que passaram pra gente dentro do Remo, está insatisfeito desde aquele jogo contra o Corinthians. Desde aquele jogo ali, o Pablo Roberto recebeu aumento, inclusive o presidente do Clube do Remo confirmou esse aumento, né, para um repórter de uma rádio da cidade, e também a questão do Muriqui, que tem seu contrato, ele fazendo alguns gols, recebe aumento e tal, como se fosse uma bonificação, né? Nem questão de aumento, recebe uma bonificação. Né? Então se criou esse clima muito ruim no Clube do Remo, já não bastasse dentro de campo. O problema não é só saber que o Richard Franco está insatisfeito. A questão é que jogador de futebol, vocês sabem como são muito corporativistas. O que vai acontecer? O que já está acontecendo? O Richard Franco insatisfeito, outros jogadores também pelo Richard Franco ser um dos líderes do elenco, né? Líder, como a gente costuma falar, é uma laranja podre, outros jogadores vão com ele. E o problema que agrava mais ainda é saber que a atual gestão não tem administração, não tem a sensibilidade, não tem o conhecimento e a carisma para poder entregar tudo de si para dar a resposta para o torcedor e tirar o Clube do Remo deste fundo que se encontra aí
né, sem tamanho. Então a gente sabe que isso já aconteceu em 2021, fomos rebaixados. Aconteceu em 2022, por pouco não fomos rebaixados para a 4ª divisão ano passado. A gente sabe que essa questão de formar grupinho dentro do Remo é repetitivo na atual gestão. Então a gente não pode estar aqui pedindo, a gente tem que estar, lógico que sim, culpando, porque existem pessoas culpadas para isso acontecer. E é a atual administração. Agora a gente não pode pedir para eles para resolucionarem um caso que eles não têm competência para tal. Gravamos um vídeo ontem sobre isso e hoje até mais, porque a gente teme muito por um rebaixamento para a 4ª divisão do Clube do Remo. O Remo rebaixado, todo mundo perde. Você, eu, o canal, o Clube do Remo, principalmente em geral, vai perder com tudo isso. O único clube no mundo que não deve a justiça do trabalho numa 4ª divisão. Meus amigos, isso é inaceitável, né? Isso é coisa de outro mundo, mas que, infelizmente, está acontecendo no nosso mundo, Clube do Remo. Então, é uma situação muito preocupante. A gente sabe que o Richard Franco pode ser aquela laranja podre, mas tem outras com ele. Já se repetiu em 2021. Se repetiu em 2022 e nada foi feito. E nada está sendo feito. Numa entrevista, o presidente do Remo falou que não vai tomar decisões precipitadas. A decisão precipitada é não tomar decisão. É não demitir jogadores para mostrar de exemplo que o Clube do Remo é um clube que deveria ser sério e que paga a sua folha salarial em dia, que inclusive está mais de R$1.200.000. Pasmem, a cada ano fica mais caro e a cada ano forma um futebol mais horroroso, mais nojento de se ver. E a folha salarial lá em cima. E o torcedor que paga por isso não tem nada de resposta. Antigamente tinha cartinha, agora nem cartinha tem. A lacração do atual momento do Remo parou na internet, que é o marketing do Remo, que, meu Deus do céu, é algo abominável. É uma balbúrdia que estão fazendo com a instituição Clube do Remo. E amanhã o Remo joga. O que a gente vai falar aqui? O que eu tenho de prognóstico para dizer para vocês? Vai mudar o jogador aqui, não adianta. Você pode mudar a zaga, você pode mudar a lateral, os volantes, o meio-campo, atacante não vai adiantar de nada, pessoal. Porque está faltando empenho nos jogadores. O elenco está rachado, o treinador perdeu o fio da meada. Você perder jogos é normais. Agora, perder jogos da forma que o Remo vem perdendo, covardemente, e você perder o vestiário, o presidente vendo o navio naufragar, falei do Titanic ontem, está naufragando, né? E uns estão tocando, outros estão atrás do diamante, outros estão roubando botes de outros para se salvar, mas o grande, que é o Clube do Remo, a instituição, ninguém está fazendo nada. E é através disso que a gente vem pedir aqui, gentilmente e com desespero também, porque alguém tem que fazer algo. A gente não vai pedir aqui para o Codi, porque o Codi, ele tem à frente o presidente do Remo. Então a gente não vai pedir nada para o presidente do Remo. Se a gente sabe que ele não pode entregar. A gente só pede algo para quem pode entregar algo para a gente. Então a gente pede aqui em caráter até de desespero. Vocês aí dentro do Remo, façam algo, pelo amor de Deus. Alguns nomes que eu já ouvi falar dentro do Remo, que já fizeram trabalhos prestativos, né, como o próprio Rafael Levi, presidente do Clube do Remo. Faça algo, pelo amor de Deus. Né, pessoas aí como o próprio Benedito Sá, pessoas também como o Tonildo Pinheiro, o Hamilton Bordalo, o Daniel Lavareda, que é presidente da Assembleia Geral do Clube do Remo, o pessoal aí, conselheiros do Remo, do Confins e principalmente, abre aspas, do Condel do Remo, fecha aspas. Porque só vocês têm o poder de tirar o futebol do atual presidente. Não adianta ficar só ligando, ele dos Anjos vem, Theo vem para cá, fulano vem para lá. Faz isso. Não, vocês têm que tomar o futebol do Clube do Remo do atual presidente, que é o presidente do Codi, que é o Fábio Bente. Se vocês não tomarem o futebol dele, o Clube do Remo vai cair para a 4ª divisão. Independente de quem vai pegar o Remo ano que vem, seja a situação, seja a oposição. Não é legal para ninguém, pessoal, o Remo numa 4ª divisão. Daí a questão de pagar folha só serve para isso. A atual administração só serve para isso, mas para nada. Para lacrar na internet. Então faça alguma coisa, conselheiros, pessoal da Assembleia Geral, e principalmente o Condel. Tomem o futebol
da atual gestão do Remo. Tirem, vocês têm esse poder para isso. Assim como, eu não gosto de misturar política, mas assim como o STF tem o poder lá em Brasília em cima do presidente, seja ele qual for, e às vezes eles tomam atitude, até erradas, mas tomam, no Remo a gente não vê essas atitudes. Não adianta ficar em rede social, não adianta ficar em grupo de WhatsApp, que faz parte da rede social, né? Não adianta ficar também só em canal de YouTube. Vocês que têm o poder, vocês têm que fazer algo pelo Remo. Vocês já viram isso acontecer em 2021. Vocês já viram, ano passado, o Remo, por sorte, não caiu para a 4ª divisão. Mas a sorte, ela não anda. Ela é inimiga de pessoas incompetentes. Se o Remo fosse um time competente, a sorte, ela ia sorrir para a gente uma hora ou outra. A gente ia sair dessa lanterna. O porém que o Remo é um clube hoje, um tanto quanto amador e incompetente. Está na mão de amigos. O Remo não é de amigos. O Remo é centenário. O Remo é gigante. Nem as pessoas hoje que estão dentro do Remo sabem o poder do clube do Remo. Então façam algo. Tomem o poder. Tomem o futebol dessas pessoas que estão dentro do Remo. Não querem atrapalhar ou não querem fazer colocar mais álcool dentro do fogo, colocar mais lenha no fogo. Tirem o futebol. Está acabando a administração dele agora em setembro, outubro, beleza. Vem outro aí, graças a Deus. Mas tirem o futebol dele. Façam algo, demitam o Marcelo Cabo, que foi ele que fez esse elenco do Remo. Ele que perdeu os vestiários. Deem exemplos. Quais são os exemplos? Pega essas laranjas podres que vocês sabem, muito mais do que eu, tirem do futebol do Remo. Ah, porque o fulano jogou todas as partidas. Ninguém está acima do Remo. Ninguém está acima do Remo. Ah, Richard Franco, a Muriqui, até o próprio Vinícius, que é um ídolo. Se tiver algo de errado, não estou dizendo que tenham com esses jogadores, demitam, tirem, assinem a rescisão de contrato. Dinheiro tem no Bainão, a gente não sabe porque ninguém presta conta. Mas demitam. Deem exemplos, através de exemplos, vocês vão trazer respostas. Porém, a omissão não traz resposta, e sem resposta o Remo vai cair para a 4ª divisão, galera. Façam isso pelo Remo. Façam isso, vocês dizem que amam tanto o Remo. Vocês são conselheiros. Que está para isso também dentro do Remo. Vocês fazem parte, os grandes beneméritos, os cardeais, né, como falam aí. Vocês que estão e têm o poder que nós aqui fora não temos, façam algo pelo Remo, pessoal. Amanhã o Remo tem um jogo importante, a situação, como eu falei, é tão crítica que o Remo não pode empatar a partida. Um empate já é um resultado trágico para o Remo. Seriam 12 pontos e apenas um conquistado. A derrota, então, eu não preciso nem falar. O Remo tem que ganhar a partida. Como é que vai ganhar do São José, que perdeu um jogo esse ano para o Grêmio apenas? Aquele tapete que é o estádio do São José, para não dizer o contrário. Como é que o Remo vai ganhar se o elenco está rachado? Como é que vai ganhar se o elenco rachou? Muita gente está insatisfeita com o treinador. Cadê a base do Remo? Ninguém aproveita ninguém da base do Remo que poderia pelo menos dar sangue e representar o torcedor zunino. Então a gente não vê isso. A nossa preocupação ela é ímpar. Amanhã a gente vai vir no pré-jogo aqui. Amanhã nós vamos fazer um pós-jogo. Eu espero que seja um pós-jogo feliz. Ou pelo menos um pouquinho de sorriso. Para a gente já pensar sexta-feira numa final de Paraense um pouco mais, né, menos preocupado. Não é nem feliz. Porque o Remo, mesmo ganhando, deve continuar aí perto da zona de rebaixamento, na zona de rebaixamento. E o problema do Remo não está só dentro de campo, que eu já expus aqui. Façam algo pelo Remo, pessoal. Façam algo pelo Remo, olhando nos olhos de vocês. Se vocês não fizerem, aqui fora a gente tem nossa limitação. O torcedor, seja ele de organizado, seja ele comum, também tem essa limitação. Inclusive, esse torcedor já é barrado de fazer algo no Bainão, no Mangueirão, porque ele pode até sofrer punições físicas. Físicas, porque eu já fiquei sabendo disso. Então, meus amigos, realmente está complicada a situação do Remo. Estamos vivendo uma ditadura no pleno século XXI, no ano de 2023, e o Remo não é um clube sério, e por não ser um clube sério, está vivendo o que está vivendo. A sorte não anda ao lado da incompetência, a sorte anda ao lado da competência de quem quer fazer algo e mudar. Façam algo pelo Remo. São da Assembleia Geral, grandes beneméritos, Condel, conselheiros, vocês que têm o poder na mão, tirem o futebol da atual gestão. Se vocês não fizerem isso, vai ser tarde e o Remo vai disputar no que vem uma 4ª divisão. Essa é a verdade nua e crua. É doído, mas temos que pensar aqui um pouquinho antes, para lá na frente a gente, né, colher algo positivo. Porque se a gente deixar para falar depois, não vai adiantar nada. Já sabemos e já viemos desse inferno chamado 4ª divisão. Tudo nossa nada deles, galera. Se inscrevam, estamos chegando aos 13 mil. Deixa um like, compartilhe nossos vídeos. Não esqueçam, amanhã, pré-jogo e pós-jogo, se Deus quiser, um pós-jogo alegre. Pré-jogo será triste, né? Mas o pós-jogo eu espero que seja alegre e que tomem alguma atitude frente ao futebol
e carro-chefe do Clube do Remo. Theo Souza, nosso Instagram está aqui embaixo. Valeu, fui.